Queridos sacerdotes, Padre Marcos, Padre Everton, caros irmãos e irmãs em Cristo. Concluindo esse congresso da Divina Misericórdia, louvemos e agradeçamos a Deus, que é rico em misericórdia, e quer que todos nós, guiados pelo seu Espírito, vivamos como verdadeiros filhos, revelando o rosto da sua misericórdia, revelando o seu coração a toda a humanidade. Nós estamos vivendo o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Sabemos, a Bíblia é esta carta de amor que Deus dirige a cada um de nós, para que todos nós sejamos educados e que, acolhendo a sua misericórdia, aprendamos todos também a ser misericordiosos com os irmãos. Ou seja, a sem manifestar o rosto de Cristo, a bondade divina em todo o agir, de modo que lá no agir pastoral. E a liturgia desse 25º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando é um convite a todos nós a reconhecer a nossa pequenez, que somos pequenos, que somos fracos, somos limitados. Por isso, precisamos lançar nos braços da misericórdia divina. Por isso, precisamos do auxílio de Deus. Precisamos mergulhar na sua misericórdia, para que assim encontremos força para prosseguir a caminhada, para que assim encontremos força para seguir Jesus Cristo, caminho que nos conduz ao céu. Mas esse mesmo Deus que está de braços abertos acolhendo, é o mesmo Deus também que nos convida a abrir os braços para acolher os irmãos ao longo da caminhada. Como discípulo missionário de Cristo Jesus, com certeza, ao longo do caminho, muitos irmãos também estarão clamando a nós pela misericórdia. Queira Deus que todos nós possamos então exercitá-la. Meditando a primeira leitura de sabedoria, vemos como o ímpio começa a perseguir o justo, para que caia, encontre uma cilada e assim o condene. Estava pensando, quantos irmãos nossos, quantas pessoas de caminhada, até pessoas que estão à frente de pastorais, agem também com essa impiedade, né? Passa, às vezes, vigiar o outro, não para ajudar, mas querendo destruir. Aprendamos todos nós a reconhecer nossas fraquezas, nossas limitações. Aprendamos todos nós a amar a Deus, que assim como é misericordioso conosco, que nós também sejamos misericordiosos. Se ao longo da caminhada encontramos pessoas fracas, caídas, na família, na comunidade, na sociedade, aprendamos todos nós, portanto, a ser esta extensão da mão divina, que é rica em misericórdia, ajudando-os, resgatando esses irmãos, para que voltem novamente à vida, para que tenham a vida plena. Esse é o grande desejo de Deus, gente. Mas nós só seremos capazes disso na medida que nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Ele que nos concede a graça de ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, os mesmos sentimentos de Deus. Por isso, cada um deve ficar vigilante, viu? De modo que vocês que vão, no caso, receber essa grande graça, ser apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, sejam vigilantes, né? Para que então a misericórdia reine sempre no coração. Aprendamos todos nós a reconhecer que nós necessitamos de misericórdia divina, mas aprendamos todos nós também a ser misericordiosos com os irmãos. E procuremos deixar cair por terra todo espírito de vingança, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que causa morte, separação na família, na comunidade e na sociedade. Se nós olharmos na nossa comunidade, na família, quantas divisões, sofrimento e morte, porque não usamos, não exercitamos misericórdia. Queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas com o irmão, nós às vezes usamos só de legalismo, excluímos, marginalizamos, matamos. Enquanto a morte se faz presente, onde está presente, aí não está Deus. Que aprendamos sempre a deixar esse Deus da vida, o Deus da misericórdia, reinar em nossos corações. E aprendamos todos nós a ser misericordiosos também com os irmãos. O Evangelho ouviu Jesus Cristo, que após, conforme vindo no passado, ouvia a profissão de fé de Pedro, né? Tu és
o Messias, né? No Evangelho de Mateus fala, o Filho de Deus vivo. Então Jesus pede aos discípulos que não divulguem, né, que ele é o Messias. Mas conforme ouvimos, Jesus havia mostrado que ele, de fato, era o Messias, mas estava caminhando para a cruz, ia para Jerusalém, lá ele seria morto, julgado, seria preso, julgado, condenado e morto, né? E ainda fala que Deus não permita isso, né? E Jesus fala, faça em mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas dos homens. Nem que Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo, né? A graça do Espírito Santo. Mais tarde, é claro, vai receber e vai compreender a ponto que também vai derramar o sangue da vida, a exemplo de Jesus. Mas Jesus mostra aos discípulos que quem quiser ser seu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Foi o Evangelho do domingo, né? Queremos que todos nós possamos renunciar a nós mesmos, abraçar a cruz e seguir Jesus, caminho que nos conduz ao Pai. No Evangelho de hoje, que é a sequência, vemos então Jesus dando formação para os discípulos, né? Está passando pela Galileia, subindo para Jerusalém, para que eles então possam depois dar continuidade ao projeto de amor, ao projeto de misericórdia do Pai. Jesus o instrui na fé, né? Instrui mostrando então, com certeza, falando o valor do sofrimento, né? O valor da ser perseguido, sofrer, né? Por causa de Deus, por causa do reino, por causa do Evangelho, por causa da missão. Certo é que quando Jesus então está instruindo os discípulos, nós ouvimos que entre eles estava conversando. Jesus tem falado da vinda do seu reino, né? E todos ficam, opa, se vai vir um reino, então Jesus será rei. E nós, quem será de nós? Será o manda-chuva, né? O grande, né? Nesse reinado. Certo é que quando chega em casa, Jesus resolve perguntar para ele o que discutiam pelo caminho, né? Ficar calado, porque na verdade discutiam sobre a grandeza, sobre, no caso, quem seria o poderoso, né? Completamente oposto àquilo que Jesus estava ensinando. Mas Jesus então chama a criancinha, coloca no meio deles, a quem quiser ser grande, né? Que seja como uma criança, né? Quem quiser seja o primeiro, seja o último, gente. Queira Deus que todos nós, de modo particular vocês, viu? Que estão recebendo essa graça, ser apóstolo, Eucaristia, Divina Misericórdia, aprenda isso. Quer ser grande, seja o último, né? Santa Teresinha nos fala, ninguém briga pelo outro lugar. Briga? Não briga, né? Pelo outro lugar, ninguém briga, né? Ninguém briga. Geralmente dá briga, confusão, comunidade, pastorais, outras coisas a mais, é pelo primeiro lugar, né? Mas pelo último ninguém briga. Jesus fala, ó, aprender então a ser pequeno, gente, a nos tornar pequenos, simples, servidor, viu? Aprendam a ser servidor. E você está a ser de apóstolo, eucarista, divina misericórdia. Então, representante de Cristo, aprenda a exercitar a misericórdia, sendo o último servidor de todos. Aprendam cada um a colocar a serviço do reino de Deus. O reinado de Cristo, a pessoa se mostra grande, servindo, doando, partilhando os seus dons, né? Revelando o rosto de Cristo eucarístico ao mundo, gente. Queira Deus que assiste a vida de todos vocês vão ser revestidos daqui a pouco, né? Essa graça de apóstolos, eucaristas, divina misericórdia, mas de todos nós, né? Aprendamos todos nós, portanto, a nos tornar pequenos, pessoas simples, a exemplo das crianças, que é um ser limitado, depende dos pais ou do cuidador, para que então possa se sentir seguro, proteção, que todos nós tornemos como crianças, reconheçamos que sem Deus, sem Cristo, nada somos, né? Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 15, da videira e os ramos, no versículo 5, sem mim vós nada podeis fazer. Todos nós somos dependentes de Cristo, somos dependentes de Deus, né? Essa pandemia nos mostrou mais claramente ainda isso, né? Quantos irmãos aparentemente fortes fisicamente, de a pouco fizeram a Páscoa porque foram tombados por um vírus pequeno e invisível. Que aprendamos todos nós a conhecer, somos pequenos, somos limitados, façamos de Deus o nosso refúgio, façamos de Deus o nosso sustentáculo. Mas nós, de fato, seremos capazes de fazer isso se deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Se tornarmos realmente, tivermos um coração como criança, um coração puro, um coração pequeno, um coração humilde, um coração pobre. A grandeza é o grande empecilho para que nós cheguemos ao céu. Aquele que se julga grande não conta força para seguir Jesus Cristo, não tem como seguir Jesus, porque Jesus é um caminho estreito. Gente. Aprendamos todos nós a reconhecer nossa pequenez. Sem Cristo, sem Deus, nada somos. Aprendamos a ficar em Deus e fazer de Deus o nosso refúgio,
Mas refugiando em Deus, aprendamos também a acolher os irmãos, né? A estar de coração aberto para acolher os irmãos, os pequeninos. Assim Jesus fala, quem acolhe a criança, acolhe a ele, acolhe ao pai. Que nós aprendamos a acolher Cristo em cada irmão vulnerável, em cada irmão que clama e que precisa da misericórdia divina. Precisa que nós também exercitemos a misericórdia, os fracos, os vulneráveis. É o grande ensinamento, né, do Evangelho de hoje, né? Quando nós marcamos isso, não olhamos a liturgia, né? Vemos como a liturgia é muito propícia para esse momento, né? Para todos nós olhar, então, como tem sido a nossa caminhada, como tem sido, né, o nosso discipulado. Se somos discípulos de Cristo, na missionariedade, aprendamos todos nós a exercitar sempre o amor, a misericórdia. Aprendamos a ter um carinho especial pelos pobres, pelos vulneráveis, pelos fracos. Eles são a pupila dos olhos de Deus. Que todos nós aprendamos então, a ter um carinho com esses nossos irmãos, conforme falavam ontem, que nós, lançando a misericórdia, nos braços da misericórdia divina, aprendamos também, no caso, a estender os nossos braços, né, para acolher também o irmão e assim manifestar a glória celeste. Peçamos a Deus essa grande graça. Agradecemos a Deus por mais uma vez nos conceder a graça esse congresso em nossa diocese. Louve e agradeça a Deus pela diocese de Presidente Prudente. Ontem o padre falava da diocese, nem falava com o canteiro, que falava a respeito de coisa, não é bem canteiro que falava, padre, como é que falou a respeito da diocese de Presidente Prudente? Que estão 353, mas falava tipo um canteiro de vocações, como é que era? O senhor falava uma palavra assim, né? Não lembro mais. Celeiro. Hã? Celeiro, né? Celeiro, viveiro, exatamente. Viveiro, né? Exatamente, a palavra é viveiro, né? Então, se é viveiro, né? Cuidemos desse viveiro, não é mesmo? Cuidemos. Eu acho que aqui é viveiro, você está até pensando, o que é a diocese Presidente é viveiro? Né? Eu, pelo menos, coloco uma coisa na minha vida, sabe, padre? Se eu não semear, pelo menos não matar a semente que eu recebi, viu? Não é mesmo? Se eu não cuidar da lavoura, né, que está viçosa, pelo menos, no caso, não matar tirar essa viçosidade, né? Assim também vão querer que sejam todos nós. Porque então, se a nossa diocese está sendo viveiro, né? Videiro, então viveiro, aprendamos todos nós, portanto, a cuidar desse viveiro, né? Regando com a graça e misericórdia divina, tendo carinho. Ontem, até a palavra de ontem é semeador, né? Mas lançando mais semente para que eles viverem, então, possa ter mais fruto, possa ter mais plantas, possa aumentar essa vivacidade, né? O nome de Deus possa ser engrandecido e glorificado. Então, agradeço a Deus por essa grande graça, né? Então, outros semearam e nós estamos, então, cuidando desse viveiro. Que nós, todos nós, guiados pelo Espírito Santo, possamos cuidar com carinho, com amor, desse grande graça que o Senhor nos concedeu. Se a nossa diocese a esse viveiro, trabalhemos para que cada vez mais ela seja viçosa, né? Cada vez mais a misericórdia divina possa continuar a florir, no caso, frutificar em nosso meio, para que assim, o nome de Deus seja sempre engrandecido e glorificado. Então, suplico a Deus por intercessão da Virgem Maria, também de São José, copiosas bênçãos e graças sobre nossa diocese, sobre todos nós, sobre você que está recebendo essa grande graça de ser apóstolo, Eucaristia Divina Misericórdia, para que, refletindo o rosto da misericórdia divina, em todo agir pastoral, todos nós possamos agradecer e glorificar o nome do Senhor. Pai, que da Virgem Maria, nós também possamos dizer, a minha alma, o meu ser, engrandece ao Senhor. Deus abençoe a todos, conceda a todos um coração cheio de graça, um coração repleto de vida, de misericórdia. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.